Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Isaías 61, eu estava com a mensagem pronta já essa semana que o pastor me avisou, eu me preparei. Mas de manhã eu estava ouvindo o pastor e Deus mudou. Eu gosto muito quando Deus faz isso. Que quem conhece a necessidade do povo é Deus. Mais do que aquilo que nós, mesmo buscando a Deus, podemos separar pelo nosso intelecto. Às vezes Deus quer falar algo. Isaías 61. Eu quero nessa noite dizer umas verdades maravilhosas que precisamos ouvir. Diga a pessoa à sua direita, à sua esquerda: foi bom você ter vindo. Deus tem uma palavra para você. Amém? Isaías 61, quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga graças a Deus também. Porque em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Isaías 61. Vocês já estão projetando ali, não está ainda, mas os irmãos, vai da velha maneira mesmo. Isaías 61, é fácil. Isaías 61, do verso 1 ao verso 4, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza e vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Verso 4, leio vocês. Amém. Edificarão lugares antigamente assolados. Profecia tremenda. Amados, essa profecia foi dada pelo profeta messiânico, chamado messiânico, profeta Isaías, assim chamado messiânico, porque ele foi quem mais profetizou a respeito do Messias, Jesus. Isso por volta de 736, por aí, antes de Cristo. E essa palavra que não pode falhar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas, e é poderosa para discernir as intenções do coração. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais irão de passar. E ela se cumpre. Todas as profecias sobre Cristo se cumpriu. Todas as profecias sobre a igreja, sobre os discípulos se cumpriram. E nós temos agora profecias que saiu não da boca de homens, usado por Deus, que se cumpriu, mas ela é mais poderosa ainda, porque sobre a igreja tem profecias que saíram dos lábios de Cristo. Cristo disse: eis que estou convosco. Nós não temos dúvida que ele está, todos os dias até a consumação do século. E ele disse que voltaria. São profecias hoje que tem sobre a igreja, e aquilo que tem sobre nós vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas de sorte, amados, que essa profecia de Isaías se cumpriu quando começou o ministério de Cristo. E num sábado diz a palavra de Deus que ele, entrando na cidade de Nazaré, preste bem atenção, como era costume dos judeus ir à sinagoga o sábado, era um dia santo, um dia de descanso. Em Israel ninguém trabalha. E Jesus, como guardador de toda a lei, ele foi também à sinagoga, como era de costume. E naquele dia coube a ele ler o livro. E ele, ao se apresentar, deram a ele o livro, que era o pergaminho. E por vontade do Pai, o que hoje nós chamamos de cristocidência, quando ele abre o pergaminho, cai nesse texto que está narrado lá em Lucas, capítulo 4, de 16 a 21, e Jesus lê. Se você for olhar na sua Bíblia, lá em Lucas 4, 16 a 21, tem esse mesmo texto de Isaías 61. E Jesus lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina de ler, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Aleluia. E todos os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
Mas o mais importante que eu quero citar aos irmãos é que essa profecia que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus para ungir, para operar obras maravilhosas, como nós lemos nas Escrituras, coisas maravilhosas que Jesus fez, de dar vista aos cegos, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, multiplicar pães, são muitos os milagres de Jesus. Há algo interessante que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, como ele mesmo profetizou que faria, e ele passa 40 dias e 40 noites na terra. Em uma das suas aparições, depois da sua ressurreição, quando os discípulos estavam em um cenáculo fechado, esse texto está em João capítulo 20, verso 21, Jesus aparece a ele e diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, preste bem atenção, eu envio a vós também. E Jesus sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Diga comigo: recebei o Espírito Santo. Diga ao irmão à tua direita, à sua esquerda: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Então o que é que Jesus está dizendo? Que agora esse chamado que Isaías profetizou no capítulo 61, que se cumpriu na vida dele em Lucas 4, é também para nós, porque ele disse: como o Pai me enviou, e o Pai enviou a ele e ele precisou do Espírito Santo. Ele agora diz: como o Pai me enviou, também enviou a vocês. Significa dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim e sobre você. O Espírito do Senhor é sobre nós, porque ele nos ungiu para completar a obra de Cristo. E Cristo disse: vós fareis obras maiores, porque eu vou para o Pai. Então significa dizer que cada um de nós somos ungidos de Deus. Porque o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então todo cristão é ungido de Deus. Quem pode dizer amém? Você é ungido de Deus. Agora preste atenção, não confunda esta unção de chamado, de escolha para ser cristão, para ser servo de Deus, com a unção ministerial. Essa é outra coisa. Eu tenho uma unção igual à sua, e tenho também a unção ministerial de pastor, como que pastor Marco, pastora Sandra. Então são unções diferentes. Unções ministeriais é uma coisa. A unção de chamado de crente, todo crente tem. Então você é ungido do Senhor, porque você foi enviado. E esta unção é a unção do Espírito Santo que Jesus deu aos discípulos para continuar a obra dele. Por isso que todo crente é um chamado, todo crente é um escolhido, todo crente é ungido. E aí, amado, isso é muito forte. Porque se somos ungidos com o Espírito Santo, com o óleo do Espírito, com o sangue de Jesus Cristo, somos casa marcada com sangue, livre da condenação, da ira de Deus, mas fomos ungidos com uma missão, com um propósito de fazer esta obra que Jesus também fez. Esta unção tem uma finalidade. O Espírito do Senhor é sobre nós, porque ele nos ungiu para... Se você contar, tem 7 virtudes do Espírito Santo a partir de apregoar o Evangelho, a boas novas mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos, abertura de prisão aos cativos, apregoar o inaceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, de ordenar acerca dos tristes de Sião, para que lugares antigamente assolados, vidas que foi assolada, possam ser lugares transformados em habitação. Vidas são ganhas por causa de nós. Nós somos instrumento, assim como Jesus ganhou muitas vidas, nós continuamos ganhando vida porque temos uma unção sobre nós. Há um hino que cantamos aqui, já tem tempo que a gente não canta, né? Irmão Jairo, Josi, Dani. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Mas esse aqui, amado, não pense que é no recinto. Não. Ele está no recinto porque ele é onipresente, mas ele está principalmente na minha e na tua vida. Porque a unção que foi derramada sobre nós, isso é muito sério. E por que Deus mudou a mensagem que eu tinha? Eu ia falar sobre princípios de autoridade. Mas quando o pastor Marco pregava de manhã, e Deus falava à igreja, paralelamente o Espírito começou na mesma mensagem a falar algo em meu coração. E eu entendi que Deus queria trazer isso para a igreja. Porque assim como o Senhor, como Samuel, ordenado por Deus lá em Samuel,
capítulo de número 1 Samuel 16, mais ou menos. Deus diz a Samuel: pega o vaso, enche de azeite e vem. E vai na casa de Jessé, o pastor pregou isso pela manhã, o belemita, porque eu tenho separado alguém para que tu unjas para ser rei sobre o meu povo. Eu posso fazer um paralelo, amado, que um dia Deus disse a Jesus, não mais Samuel, disse a Jesus: pega um vaso cheio de azeite e vem, porque eu tenho um povo para ungir, louvado seja o nome do Senhor. E assim como Samuel foi na casa de Jessé, um dia Jesus foi na tua casa, na minha casa, louvado seja Deus. E Jesus foi lá e disse assim: ó, vai na casa de Jairo, e ungiu Jairo, Dani, ungiu Mônica, ungiu cada um de nós aqui, Josi, Estela, pastor Marco, não era nem pastor ainda, lá em Jiquié. Depois ele foi ungido ministerialmente, Sandra, mas lá em Jiquié, Michele também. O Senhor separou e disse: olha, eu estou ungindo porque esse será um instrumento nas minhas mãos. Caleb, Tainã, cada um de nós, amado, não vou citar todos aqui, mas é para todos, por causa do tempo. E o Senhor ungiu, e aí começou um processo semelhante ao de Davi, porque todo ungido é escolhido, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero dizer que se a unção que Deus ordenou a Samuel na velha aliança, que é menor do que a primeira, porque a Bíblia que diz que a unção da nova aliança é maior do que a primeira. Eu gosto muito de um texto, vou fazer um parênteses, eu não separei ele, mas o Espírito está trazendo aqui. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 7. Se no ministério da morte, gravada por letras em pedras. Qual foi o ministério da morte gravada por letra em pedra? O decálogo, as pedras que Moisés, no Sinai, recebeu de Deus com os 10 mandamentos. Deus chamou aquele ministério, ministério da morte, gravada por letras em pedras. Veio em glória de sorte que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, porque resplandecia. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: muito mais excede em glória o ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito. Porque se o que era transitório na vida de Moisés, uma glória que ia se desvanecendo depois que ele desceu do monte, passados os 40 dias, ia ficando normal, ele já podia tirar o véu, porque o povo já podia contemplar. Ele diz: muito mais excede em glória o ministério do Espírito, o que está em mim sobre vocês. E ele diz: e nós não somos como Moisés, que usamos um véu para esconder uma glória transitória, mas com o rosto descoberto, olhando para Jesus como no espelho, somos transformados dia a dia à mesma imagem do Criador, pelo Espírito Santo. Louvado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que há uma unção poderosa na minha e na tua vida. Tome posse nesta noite. Na verdade, você já tomou posse. O Espírito Santo está mandando lembrar a igreja. Porque se a unção que estava sobre Davi, numa época em que Deus não residia de contínuo no homem, mas só visitava o homem, e saía, como era sobre Sansão, sobre todos os profetas, Deus vinha e dizia assim: veio o Espírito do Senhor sobre fulano, e ele profetizou, e depois o Espírito deixava. Veio o Espírito do Senhor sobre Isaías e disse a Ezequias: com Senaqueribe está o braço de carne, mas com o Senhor nosso Deus, mas conosco está o Senhor nosso Deus para pelejar nossa guerra. Mas o Espírito não ficava, Isaías saía, e outra oportunidade vinha de novo. Só que na nova aliança ele veio, tabernaculou-se para fazer morada. Ele colocou sua tenda, sua habitação na nossa vida, ou melhor dizendo, fez da nossa vida a habitação. Ele não visita e vai embora. Por isso que às vezes eu sou chato com algumas músicas. Eu falei até aqui na semana passada. Vem nos visitar hoje aqui. Antibíblico. É linda a música, mas ele não pode visitar a casa que já é dele, que ele faz morada. Quem diz é a palavra. Ele está em nós. Eu até citei os irmãos o hino lindo do cantor cristão. Até conversei com o Jair, já conversou comigo. Um hino de: vem visita a tua igreja. Ó bendito Senhor,
Sem a tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. Vivifica, santifica. Cantou muitos anos na igreja tradicional. Mas sabe o que é isso, amado? Em Oséias disse, o meu povo é levado cativo, porque lhe falta o conhecimento. E às vezes não nos falta o conhecimento, não. Falta a gente atenção. Em Isaías, Deus diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quando nós temos conhecimento, não somos levados cativo. E quando Deus usava aqui o ungido do Senhor pela manhã, Deus começou a ministrar no meu coração. Se a unção que estava sobre Davi, colocada por Samuel, por ordem de Deus, Davi venceu leões, venceu o urso, venceu o gigante. Muito mais a unção que Jesus, não Samuel, porque Jesus é maior do que Samuel, foi na minha vida, na tua vida, e colocou unção nos chamando para sermos servos de Deus, nos tirando das trevas para a maravilhosa luz, nos dá poder para vencer não só leão, urso, gigante, mas vencer Satanás. Por isso que Deus usou Jesus, melhor dizendo, Jesus é Deus, não precisa ser usado, mas o Espírito estava sobre ele. E ele diz em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade, que é poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. E eu comecei a mentalizar, meu Deus, há um poder em nossa vida. Quando o pastor fala aqui em 2024, precisamos mudar, precisamos viver uma dimensão de sobrenatural e poder, é verdade. Porque Paulo escreve em Romanos 8:37, algo maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Por aquele que nos amou. E ele acrescenta dizendo, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo. Mas eu vou parar para meditar melhor. Quem é maior? Seja sincero, amado. Pergunta do Espírito a mim e a você nessa noite. Quem é maior? A morte ou o urso, leões e gigantes? Seja sincero. A morte é maior. Porque o leão morreu. Davi o matou. O urso morreu. E o gigante morreu. Então a morte é maior do que os três. O Senhor está dizendo que na condição desta unção da nova aliança, nós somos mais do que vencedores, até sobre a morte. Isso é forte demais. Quem é maior, a vida ou leões, ursos e gigantes? A vida é maior. Quem é maior, anjos, ursos, leões ou gigantes? Anjos são maiores. Um anjo só, amados, derrotou 170 mil soldados de Senaqueribe numa noite, para dar vitória a Ezequias. Anjos é mais forte. E a Bíblia está dizendo que nós somos vencedores com unção, que nem a morte, nem a vida, nem anjos. E ele acrescenta, quem é maior, amados? Principado, potestade ou leões, ursos e gigantes? O Senhor está dizendo que você é vencedor sobre principados e potestade. Você pisa na cabeça deles. Louvado seja o nome do Senhor pela unção que há em nós. Esta unção que há sobre nós na nova aliança dada por Jesus é a unção maior do que a velha aliança dada por Samuel a Davi. Porque na velha aliança o Espírito visitava os ungidos. Na nova aliança o Espírito reside como morada. Isso é muito forte. A igreja precisa entender isso. E precisamos colocar algumas coisas em seu lugar. Principalmente colocar Satanás em seu lugar. E nós nos colocarmos no nosso lugar. Porque Deus nos deu lugar de honra. Deus nos deu lugar de autoridade, de poder. Jesus diz em João 14:23, se alguém me ama, aguardará a minha palavra e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama Jesus aqui? Então você é morada do Senhor. Por isso que eu não consigo cantar certas músicas. Que antagoniza totalmente isso aqui. Se antagoniza a palavra, para mim não serve. Pode ser de Paul Simon. Pode ser de Aline Barros. Não interessa. O que não interessa é a palavra aqui. Ó.
Se a palavra está dizendo que quando eu e você amamos a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem fazer em nós morada, eu não posso convidar o Espírito Santo para visitar, nem coloque algo, não, é porque o compositor quis fazer uma colocação. É com ele, Roberto Carlos e as baleias, como diz aí no mundo, que estão desaparecendo por causa de escrúpulos comerciais. É o texto da música de Roberto Carlos. Eu tenho que ficar com a palavra. Meu povo é levado cativo porque lhe falta sabedoria. E é forte, amados, porque, preste bem atenção, o pastor foi assertivo quando falou de manhã, que nós precisamos ter uma postura de não receber afronta como Davi não recebeu afronta. Porque muitos são tomados pelo medo porque não conhecem. Davi não foi tomado pelo medo porque Davi conhecia o Deus que ele servia, por isso que ele usou para Saul o exemplo do leão e do urso. E Davi ali na força do Senhor, na unção que já tinha sido derramada sobre ele, ele venceu também o gigante. E tem detalhe na Bíblia que é muito interessante. Quantas pedras Davi pegou para aquela batalha? Quem sabe? 5 pedras. Há quem pense assim, que Davi disse, se eu errar a primeira, tem a segunda. Se errar a segunda, tem a terceira. Se errar a terceira, tem a quarta. Se errar a quarta, tem a quinta. Se errar a quinta, só a misericórdia, teria que sair correndo, né? Não, não foi por isso não, amado. Se você lê a Bíblia, por isso que é interessante quando a gente lê a Bíblia, e a igreja aqui estimula que você lê a Bíblia, você vai encontrar mais na frente que Golias tinha 4 irmãos. E se os irmãos dele vierem, vai cair também. Deus só precisa de uma. Com uma, Golias caiu. O tempo passou, Davi se tornou rei. As escrituras dizem que quando Davi já estava velho, com pouca força, foi para a batalha. E um dos irmãos de Golias disse assim, agora eu vou pegar ele. E veio, enquanto o povo guerreava, ele veio sorrateiramente. E quando ele foi pegar Davi, um dos principais de Davi percebeu e aí livrou o rei e matou o segundo irmão. Depois veio o terceiro, outro, Abisai, primeiro Abisai, matou o segundo irmão de Golias, livrando o rei. Matou o terceiro, o quarto, o quinto, está no texto da Bíblia. E depois disseram, olha, tu não vens mais para a guerra, porque para que não te apague a lâmpada de Israel, porque nós queremos a tua vida. Preste atenção, que isso é lindo demais. Deus é tremendo. Mas, amados, na velha aliança, se uma caixa de madeira de acácia ou cetim forrada de ouro, da qual se denominava Arca da Aliança, cuja caixa habitava a presença de Deus. Todos conhecem aquele clássico do cinema, Os Caçadores da Arca Perdida, né? Aquilo é uma simples simulação, que a arca não podia ser aberta e quando os soviéticos abriram, morreram todos. Realmente a arca não podia nem ser tocada. O Zar tocou na arca, ele foi consumido. Então, fizeram o filme de Indiana Jones baseado na palavra de Deus. E se aquela arca era tão poderosa, porque nela habitava a presença de Deus, numa caixa inanimada, na nova aliança, uma glória em dimensão muito maior não está numa caixa inanimada, mas está na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se a caixa que não tem livre-arbítrio nem vontade, quando Deus deixou Israel perder a guerra por causa do pecado dos filhos de Eli, Ofni e Finés, e Deus deixou que os filisteus tomassem a arca, e eles levaram para os termos dos filisteus e botou no templo de Dagon. Dagon era uma estátua de pedra muito grande, metade homem, metade peixe. E lá no templo de Dagon colocaram a arca e fecharam o templo. No dia seguinte abriram o templo para cultuar. Dagon estava com o rosto em terra, sem ação de mão humana. Dagon caiu na frente da arca, porque havia uma glória na arca. Quem pode dizer aleluia? Aí tiveram um trabalho terrível, pega a estátua, guindaste, coloca a estátua no lugar. Terminou o dia de trabalho, o sol está caindo, então nós vamos fechar aqui, amanhã a gente resolve isso.
fecha e deixa Dagon na frente da arca. Passa a noite, no dia seguinte ele abre o templo para cultuar Dagon. Dagon estava com o rosto em terra. Não obstante, o pescoço e os braços tinham sido cortados no seu limiar, separado do corpo, diante de uma caixa de madeira de sertim, forrada com ouro, com 2 querubins, com o propiciatório, onde Deus recebia o sangue dos animais. Animal puro, primogênito, simbolizando Cristo. Só que o Cordeiro de Deus genuíno, não animal representativo, foi morto. E o sangue dele foi espargido em nós. E Deus que visitava aquela caixa, veio fazer morada em nós. E hoje nós estamos preocupados com quem? Vamos botar Satanás em seu lugar, amados, nessa noite. Diga ao irmão que está à sua direita e à sua esquerda, coloque Satanás em seu devido lugar. Porque há poder em mim e na tua vida. Deus nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Satanás tem que cair. Claro que a palavra de Deus tem algumas exigências muito sérias. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar a Deus? Se encha da palavra, se encha da oração, da palavra de Deus. Viva uma vida reta de santidade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá, ele vai sair correndo de você. É isso que está dizendo a palavra. Isso é muito forte. Pedro escreve. Mesmo antes do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, mesmo antes da sua ressurreição, Cristo chama além dos 12 mais 70 discípulos e deu a eles autoridade para fazer a obra. Lucas 10, 17. Eles vão fazer a obra e voltam maravilhados, diz: Senhor, em teu nome até os demônios nos submete. Olha que Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Ou seja, foi uma liberação de poder, não a principal, porque a principal seria com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Tanto que Jesus diz assim, mais tarde, quando ele acendeu os céus, disse: não evangelize agora não. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 1,8, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Aleluia. E a igreja obedeceu, e quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, começou um mover tremendo de Deus. E tudo que você lê em Atos dos Apóstolos, que eu não gosto de chamar de Atos dos Apóstolos, eu gosto de chamar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, porque para mim é um livro que ainda está sendo escrito. Deus ainda está fazendo maravilhas na minha, na tua vida, na igreja, na face da terra. E o que é que está precisando, amado, para que haja esse encaixe de poder que já na minha e na tua vida e muitas vezes está adormecido, entenebrecido? Porque a igreja da nossa geração, dos nossos dias, precisa voltar aos seus primórdios. A igreja que hoje está copiando coisas do mundo, isso é muito sério, amado, para trazer para dentro da igreja. Graças a Deus que não é aqui, mas algumas igrejas, se você quiser ver na internet, não tem diferença nenhuma você entrar numa boate ou na igreja. Não tem diferença nenhuma você entrar no teatro, no cinema ou na igreja. Paz, meus senhores, eu faço o dia 30, que dia é hoje? 28, daqui a 2 dias, terça-feira, se Jesus não voltar ou não me levar antes. Eu faço 57 anos, eu me converti aos 7 anos de idade. Vou fazer 50 anos de crente. Eu ouvia nos anos 80, nos anos 90... Vamos ter cuidado para o mundo não entrar dentro da igreja. No início dos anos 2000, o discurso dos pastores, da mocidade, líder de jovem, era esse: o mundo não entrar dentro da igreja. O que eu vou falar agora, eu vou falar que vocês estão sentados para não cair. Infelizmente, em 2023, o mundo já entrou dentro da igreja. 2024 agora. Mas desde 2023 já estava, o mundo já estava dentro da igreja, mano. Pessoas que se dizem crentes, eu estava conversando com a irmã Lígia, com o Josi,
outras pessoas, pessoas que se dizem crentes, que vai subir no trio no carnaval, vai estar cantando em vários locais, com roupas indecentes, levando pessoas a beber, a se prostituir. Coloca na internet assim, hoje eu vou para a minha célula. E vai para a célula, canta, ora, acha que é crente e vai para o palco do mundo. Mas não cai endemoniado. Sabe por que não cai endemoniado? Porque a igreja esqueceu qual é a sua fonte de poder. A igreja está copiando conselhos psicológicos. Um psicólogo, uma psicóloga disse que é mais bonito assim, então coloca. O escândalo proliferando, amado. A igreja esqueceu sua fonte de poder. A igreja precisa voltar para os primórdios. Graças a Deus, eu conversava com as irmãs também, alguns testemunhos, estou com testemunhos tremendos aqui. Deus estava me lembrando agora. Que o Espírito Santo ainda está fazendo como nos dias da igreja primitiva. Quando Paulo, que perseguia a igreja, matou cristãos, segurou as roupas dos que mataram Estevão apedrejado, expulsou os cristãos de Jerusalém, pegou carta com as autoridades para perseguir, porque soube que eles fugiram para a Síria, para a capital Damasco. E quando ele estava no caminho de Damasco, hora de meio-dia, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor Jesus, que disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ele ali, convertido, ficou cego. Foi conduzido por outros que não tiveram a visão, mas estava com ele, que tinha uma guarnição de soldados para cumprir as ordens contra os cristãos. Levaram ele para Damasco e colocou na casa de Judas. E o Espírito Santo fala a um servo que era cristão na cidade de Samaria, provavelmente ia ser alvo da perseguição de Paulo. Vai à rua chamada à direita, à casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo, porque ele está orando. Ele passou 3 dias sem visão orando. E Ananias disse, mas Senhor, este homem eu tenho ouvido dizer que ele tem feito isso e isso em Jerusalém. Vai, porque é vaso escolhido para uma obra que eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. Ananias obedeceu e foi na rua chamada à direita, na casa certa, chegou lá, botou a mão e disse, irmão Saulo, o Senhor me mandou para restaurar a sua visão. E Saulo tem a visão restaurada e começa ali o apostolado de Paulo, que nós conhecemos, extraordinário. Quantas cartas, quantas profundidades. Aí recentemente, se não me fala a memória, no Rio de Janeiro, um pastor estava assim para ir para outro lugar e a voz do Senhor diz a ele, vai na rua tal, em tal lugar. Ele disse, mas Senhor, eu ia para lá. Não, vai. E ele obedeceu. Ele pegou o carro e foi. Quando ele chegou na rua, no número, ele chegou em frente de um prédio, parecendo a igreja, fechada. E quando ele ficou olhando assim, chegou os irmãos e disse assim, olha, você veio para reabrir a igreja. Por que reabrir a igreja? Não, porque aqui era uma igreja, mas o pastor que estava aqui vendeu a igreja e fechou a igreja. Nós construímos uma igreja com muito esforço. Hoje a gente não tem igreja. O prédio pertence a um macumbeiro aí. Está fechado há tempo. E nós estávamos orando para Deus mandar um pastor. Disse, mas eu não. Deus mandou vir aqui? Não, Deus mandou a você. Os irmãos começaram a chorar. E Deus falou com ele e disse, onde é o endereço do dono do imóvel, onde era a igreja, que está fechada? Servindo para depósito de materiais odontológicos de dentistas. E deram o endereço e ele foi. E quando ele chega no escritório daquele homem, o homem disseram assim, olha, tem um pastor aí que quer falar com você. Começou a zombaria. O homem tinha mais 4 irmãos, tem um pastor aí. O que é que ele quer? E tal, eu disse, não, ele disse que Deus mandou que viesse aqui falar com vocês. Tá, deixa ele entrar. E aí o pastor disse, não, eu vim porque Deus mandou para que você cedesse ou vendesse o prédio onde era a igreja. Não quero vender o prédio, não. Aí quem é esse Deus? E aí começou a zombar. E no meio daquela conversa, Deus diz ao pastor, fale a ele que se ele vender a igreja para ser reaberta, o Senhor levanta a filha dele que é paralítica. Quando falou aquilo, o homem começou a chorar, os irmãos começaram a dizer, como você sabe disso? Não, o Deus que eu sirvo mandou dizer isso a você. Ele disse, e se não levantar? Se não levantar, você faz o que quiser comigo, mas Deus mandou, está mandado. E ali aquele homem, então o negócio está fechado, a igreja é de vocês. E aquele homem
foi para casa, e quando ele chega em casa, a filha dele, paralítica, desenganada dos médicos, não podia andar, está em pé, curada. E ele chega, minha filha, o que é que aconteceu? Eu disse, meu pai, eu não sei, entrou um homem aí de branco, sorriu para mim, pegou em minha mão e me curou. Rio de Janeiro, 2023, 2024. A igreja precisa voltar para os seus primórdios. Eu ouvi uma coisa que ficou terrível na minha mente. Eu faço parte de um grupo de pastores que é no Brasil todo. Disseram, pastor Daniel, os pastores estão dizendo que o pessoal está indo agora para as igrejas que tem assim uma determinada cor, uma iluminação. Isso não tem, amados. Nosso poder nunca foi isso. Nunca foi cor. Nosso poder é o Espírito Santo. O mundo tem que saber o seguinte, eu não vou para o carnaval porque o carnaval não me cura. Eu vou para a igreja porque vai me libertar e me curar. Mesmo que ela seja como no passado, sapé de taipa, banco de madeira não tratada, piso de barro, irmãos lá no sertão alto, que não tem nem microfone, uma caixa Jairo, ciclotron, distorcendo, mas orando com o joelho no chão, e Deus libertando, curando o paralítico. Esse é o poder da igreja. Temos igrejas suntuosas, catedrais, pastores que têm avião, helicóptero, mas passam uma vergonha como um coach. E agora eu vou falar que o meu negócio 2024 é com Deus aqui. Pablo Marçal, coach, a igreja dele parece um octógono de luta, vale tudo, bem grande. O povo fica ao derredor, nos 8 lados do octógono, bem grande, né? Isso aqui é pequeno, muita gente. Tudo preto, você não vê a cara de ninguém, só canhão de luz só em cima do coisa. Uma mulher paralítica na frente, ele foi levantar, passou uma vergonha terrível. Tentando levantar a mulher, nada acontecia, aquela luta. E aí ele pega o microfone e diz, o que é que a senhora está sentindo? Eu estou com vontade de dar um murro em sua cara. Saiu na internet isso. Não é a luz, amado, não é a cor. É o Espírito Santo. A igreja precisa voltar à sua origem. A igreja precisa voltar ao poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Eu vou encerrar 19h47. Diz quando o pastor diz que vai encerrar, ainda leva meia hora. Isso é mentira de Satanás. Eu vou encerrar agora em 5 minutos. Só quero contar mais um que eu já contei aqui. Deus está trazendo ao meu coração. Uma irmã sem marido, Rio de Janeiro também. Mora lá na favela, na Baixada, cheio de traficantes que controla tudo. Só entra quem é do bairro. Ele conhece todo mundo que é do bairro. Tem olheiro. Se você entrar, até pelo GPS te enganar, você entrar na favela carioca de carro, o carro não é dali, não conhece a placa, fuzila. Já aconteceu até com atores globais. Fuzila e não quer saber. Já morreu turista. Aquela comediante gordinha que no seu nome já comeu bala, ela é família, graças a Deus que não morreu ninguém. E ela vindo da escola dominical, o olheiro olhou e falou ao traficante. Disse, não, a gente já tem observado um tempo que a senhora está entrando aqui com um homem que a gente não conhece. Então o traficante mandou dizer que até 3 horas da tarde, era quase meio-dia, a senhora pegue suas coisas, abandone a casa, a senhora não vai ficar mais aqui não. Porque aqui tem que obedecer o comando. Disse, mas que homem, eu não tenho um homem, não tenho um marido, meu Deus. Aí vizinha, menina, faça o que diz que esses homens são radicais, eles matam mesmo, a senhora sabe, mas eu não sei, ela largou, estava lavando roupa, dobrou o joelho e disse, Senhor, minha mãe, como ela era viva, disse que ninguém tiraria a minha vida. E agora essa situação, ela orou e voltou ao trabalho. Está aqui o testemunho, irmão que quiser pode pedir a mim que eu dou. Testemunho curto. Alguns irmãos já viram que está na internet. Ela estava falando isso em um podcast. Deu 3 horas da tarde, chegou 12 traficantes com armas de guerra, aquelas armas terríveis que eles têm, que é melhor do que a da polícia. Né? Tráfico tem dinheiro. Só olha, a senhora não obedeceu, agora vai ter que pagar a pena. Mas eu não tenho marido, que o marido aí começar a dizer, não, a senhora entra aqui com o homem, a gente não consegue ver o rosto dele. Ele é muito forte. Ele entra, quando chega na sua casa, a senhora entra, ele fica aqui do lado de fora. E ela assim, naquela pureza, depois disse, já sei, é meu amigo, meu Senhor. E aí começou a pregar. O anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que os tem meu livro. Com poucas palavras, um dos traficantes caiu de joelho chorando, era presbítero desviado.
largou a arma, voltou para Jesus. Mais 6 se prostrou chorando e entregaram a vida a Jesus. Ela ganhou 7 traficantes numa tarde. Os 5 que sobraram, um já foi morto e 4 estão lá, assim, todo atordoado. Ela disse, não se converteram, mas estão evangelizados. Esse é o poder da igreja. Não é avião, não é helicóptero, não é catedral suntuosa, é o poder do Espírito Santo. Não é jeitinho, não é modelos de homens, é o poder do Espírito Santo. Mais recebereis poder. Fiquemos de pé. Eu poderia levar essa mensagem muito mais, mas eu quero parar aqui. A igreja precisa voltar aos seus princípios. Vem cá, Jairo, Dani, Josi, vamos cantar a unção. Eu quero ministrar sobre a igreja. Graças a Deus que nós estamos imbuídos com o nosso pastor em 2024. Nós temos que voltar às nossas origens sobrenaturais. O Brasil está cheio de coach, cheio de filosofia. Muita filosofia, mas poder nenhum. Paulo disse, o meu evangelho não chegou a vós em palavra de sabedoria humana, mas em ministração do Espírito e de poder. Há um versículo que me chama a atenção quando Jesus repreende os saduceus e diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo precisa voltar para as Escrituras e voltar para o poder. O que faz a diferença é o Espírito Santo, é poder. E o poder vem pelo conhecimento de Deus. O poder vem pela palavra. Feche os teus olhos nessa noite. Vamos fazer esta oração cantada. Eu vou fazer uma oração breve. Vou passar a palavra ao pastor Marcos. Aleluia. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Mas não pense que é aqui no recinto, não. Aqui no recinto ele está, porque é onipresente. Mas ele está fazendo morada na minha e tua vida. Você é santuário, você tem a unção da Arca da Aliança em maior dimensão. Satanás, que está representado em Dagon, tem que cair diante de você. Quando você se sujeita a Deus, quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Aquela mulher lavadeira, pobre do Rio de Janeiro, podia começar uma célula em sua casa com 7 convertidos. Que maravilha. Deus quer fazer isso aqui na minha e na tua vida. Canta em nome de Jesus. Ele está aqui na minha vida, na tua vida. Mais uma vez, há uma unção, esta unção está em nós. Estava sobre Davi, mas muito maior no ministério do Espírito. Oh, glória a Deus, verdadeiramente. Deus está aqui. Aleluia. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Amém. Onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Aleluia. Eu prefiro estar. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Aleluia. Viver em comunhão. Aleluia. Como és precioso, meu irmão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, somos teu templo, Senhor. Como diz aquela canção, sou teu templo, teu Espírito habita em nós. Ó Deus, vem trazer à tua igreja essa consciência de poder, de unção. Precisamos voltar às nossas origens. Precisamos voltar, ó Deus, àquelas ordens lá do princípio. Vivemos uma igreja, ó Deus, no Brasil, no mundo, de muito ativismo, como a igreja de Éfeso. Trabalho, perseverança. Mas o Senhor disse a Éfeso, o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Ó Deus, vem trazer a tua igreja no Brasil, no mundo, aquele primeiro amor de dizer, Senhor,
reconhecemos que a nossa fonte de poder está em Ti. Podemos estar na praça, numa escola, podemos estar, ó Deus, em qualquer local, no auditório de hotel. Se os Teus santos reúnem, a Tua unção, ó Deus, está na nossa vida, e ali se torna, independente, ó Deus, de como seja aquele recinto, um lugar de poder. Ó Deus, traz a Tua igreja de novo. Levanta-te, Senhor, e seja disperso os Teus inimigos. Fuja de diante de Ti. Ó Deus, levanta-te, Senhor, como cantava Israel quando a arca, ó Deus, quando a arca era movida, a nuvem movia, e o povo erguia as tendas e diz: levanta-te, Senhor, seja disperso os nossos inimigos. Ó Deus, toda a filosofia caia por terra em nome de Jesus. Todo o conselho do ímpio, ó Deus, porque nós temos conselhos em Ti. Ó Deus, e eu profetizo para a Tua igreja no Brasil e no mundo, ó Deus, que nós voltemos à plenitude do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Diga comigo amém e dê uma salva de palmas para Jesus.